Pode ficar. Bom dia para todo mundo. Quero agradecer a recepção de todos aqui da cidade de São Vicente. Nós tivemos a Campraia e tivemos, acredito que foram 28 pessoas. E foi muito bom, muito edificante. Quero agradecer as mulheres que prepararam, que ajudaram, principalmente na parte de alimento. Não faltou nada pra gente. A gente sempre foi muito bem alimentado, tudo muito gostoso. Café da manhã, almoço, jantar. A gente chegava e sempre estava ali à nossa disposição. E muitas vezes a gente não vê as pessoas fazendo isso. A gente só nota quando falta. E não faltou. Então, isso é um corpo, não é? Às vezes as pessoas notam as pessoas que estão na frente falando, evidenciando algumas coisas, mas esquece das pessoas que estão limpando o banheiro, que preparou a organização, e tudo estava sempre muito bom, tudo estava limpo, comida sempre muito boa. Então, vocês fizeram isso para o Senhor. Então, meu maior desejo é que Deus abençoe vocês imensamente nesse trabalho. Nesses dias, nós estudamos a carta de Tiago. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Mas o livro de Tiago, muitos acreditam que quem escreveu a carta foi o irmão de Jesus. Tinha dois apóstolos, o filho de Zebedeu, que seria o irmão de João. A probabilidade dele ser muito pequena, porque ele morreu lá em Atos 12, aí sobrou o Tiago, filho de Alfeu, mas as pessoas acreditam que seria um irmão de Jesus, que a gente vê até lá em Marcos capítulo 6, a gente vê o nome de alguns irmãos, e Tiago seria um deles. Agora, uma coisa que acontece na carta do Tiago é o seguinte: muitas cartas têm um propósito. Então, você pega uma carta no Novo Testamento, tinha um motivo, tinha uma razão, que alguns dizem que seria o contexto teológico dele. Mas, por exemplo, se você pega a carta de Gálatas, por que Gálatas foi escrito? Alguém tem uma noção por que Gálatas foi escrito? Se quiser, pode falar aí. Estava querendo voltar para a lei. E eles não eram nem judeus. Eles eram gentios. Aí os judeus começaram a pregar ali sobre a circuncisão, que eles tinham que voltar ali na lei de Moisés, tinham que estar na lei de Moisés. Então eles começaram a voltar. Colossenses, doutrinas falsas estavam querendo entrar. Então o evangelista da cidade de Colossos foi até Paulo e começou a querer estudar com ele ali para saber como combater essas doutrinas. Então cada carta que você pega tinha um propósito, tinha uma razão por que ser escrita. E Tiago, alguém consegue imaginar aqui por que Tiago foi escrito? Qual que era a razão, o propósito do livro de Tiago? Você falou alguma coisa? Provações. Que tipo de provação? Mais alguém? Muita gente fala que o livro de Tiago não teria um propósito assim específico, que ele é chamado de o livro de Provérbios do Novo Testamento. Mas tem sim um propósito. E uma coisa que é muito nítida no livro de Tiago, ou todo o capítulo, ele trata, é sobre divergência de irmãos, principalmente entre pobres e ricos. E todo o capítulo, ele vai evidenciar alguma coisa ali que tinha algum probleminha. Antes de eu ler essas passagens, eu quero ler a passagem que é a da aula hoje. Vamos ali em Tiago, capítulo 5. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou...
Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 11. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu que estou com o microfone, será melhor ler, né? 7 ao 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, e nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caia em condenação. Então, ok. Aqui, a primeira evidência é o versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. O juiz está à porta. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, eu separei algumas passagens que evidenciam um pouco esses conflitos. Capítulo 1, versículo 9. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, pois a ira não produz perseverança, não produz justiça de Deus. Capítulo 2, versículo 14 ao 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só se não for acompanhada de obras, está morta. Depois a gente tem o capítulo 3, que fala sobre o domínio da língua. No capítulo 4, versículo 11, ele diz o seguinte: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está colocando como juiz. E agora, para acabar, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo isso em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam os salários dos trabalhadores, que ceifaram seus campos. O que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se da comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Nessa última parte ele está falando com os ricos. E o que aconteceu com os ricos aqui? Eles obtiveram riqueza dos seus trabalhadores de uma forma com fraude. Então eles exploraram essas pessoas. Provavelmente naquela época eles não eram irmãos. Só que agora você imagina o seguinte: você tem irmão pobre e você tem irmão rico numa congregação. E os pobres, que seriam os trabalhadores, eles trabalharam para os seus chefes, para os seus opressores, e eles sabem que eles não foram gentis com eles. Hoje, se a gente vai a gente tem muita regalia
muita lei na parte trabalhista, né? A gente tem o advogado aqui, tem o Ailton, a Irani que está estudando, logo vai ser advogada, né? Vai passar na OAB hoje, mas o acesso à informação é muito fácil. Então, você está, por exemplo, trabalhando, você sabe que você não está certo ali, que a causa no trabalho seu não está certo, o seu chefe está te explorando. Então, o que você faz? A informação está à porta, você consulta um advogado, consulta o Google, a internet. Na época ela não. Naquela época você não tinha muito um respaldo na lei. E tudo isso gerava um conflito, então, entre ricos e pobres, um falando mal do outro. Então, capítulo a capítulo, a gente vê o seguinte, ó, não se queixem do irmão, não fale mal um dos outros, suportem-se, sejam pacientes, porque o que aconteceu no passado, se o irmão foi desonesto com você, acabou. A gente vive de agora em diante, né, Vicente? A gente de agora em diante. Que nem o Vicente falou isso aqui, ó, se você cometeu algum pecado no passado, já foi. Não adianta a gente ficar remoendo aquilo. A gente tem que mudar, a gente tem que mudar a nossa conduta. Então o livro de Tiago falava muito isso. No capítulo 3 ele fala da língua. Então como que você vai amaldiçoar um irmão e bendizer o outro ao mesmo tempo? Pode uma fonte jorrar água boa e amarga ao mesmo tempo? Não pode. Então o livro de Tiago ia falar sobre isso. E talvez você aqui esteja passando algum conflito com o irmão. Né, você está na campraia. É muito comum ter um conflito, ter uma discussão, ter uma briga. Só que a gente vai ficar alimentando isso? Não é o que o livro de Tiago fala. O livro de Tiago fala para a gente perdoar, ser paciente. Não é fácil, porque tem gente, ó, tem uns irmãos que você põe a mão na cabeça, né? Tem uns irmãos que é difícil, é osso duro de roer. Mas, e aí? E onde está o amor? Olha só, vamos comigo em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Será que alguém tem uma voz boa aí, lê alto e forte? Ok, eu acho engraçado aqui, ó. Perdoe como o Senhor se perdoou. Porque se for do meu perdão, tá bom, você tá perdoado, mas fica bem longe. Mas o Senhor é o seguinte: perdoes como o Senhor os perdoou. Porque o perdão do Senhor é perfeito. Ele te perdoa. Eu e você não eram merecedores desse perdão, porque a gente era ruim. A gente era ruim. Sujo, fedido, imundo. E o que o Senhor fez? Morre na cruz, dá a sua vida para que a gente tenha a remissão dos seus pecados. E quando Ele perdoa, Ele não tem, eu te perdoei, pronto, agora você está bem. Depois que Ele perdoa, Ele tem um relacionamento com a gente. Ele habita em nós. Ele nos aconselha, nos motiva, nos disciplina, mas Ele convive com a gente. E muitas vezes o meu perdão, assim, tá bom, vai, ok, tá perdoado, mas fica pra lá. O perdão do Senhor não, o perdão do Senhor é puro, perfeito, maravilhoso. Vamos mais um lá em Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 ao 3. Efésios, capítulo 4. Quem quiser pode ler.
Olha o versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros. E suportar, tem uns irmãos que a gente tem que suportar. Tem uns irmãos que dá dor de cabeça, que é chato. Mas a gente suporta no amor. A gente vive o amor com eles. E é interessante essa palavra suportar, que é o seguinte: você pode suportar, ele está te enchendo as paciências. O irmão é chato. E você está suportando ele. Porque muitas vezes é o nosso defeito, né? A gente é impaciente. Às vezes a gente é intolerante. Então a gente muda, se molda para viver em harmonia com ele, para viver em paz com ele. Só que suportar tem um outro significado também, que é o significado de suporte. Você pega esse projetor aqui, cadê o projetor? O projetor ali. O projetor está ali. E ele tem um suporte. Então ele dá base de uma sustentação. Então se a gente usa isso na nossa língua, no nosso idioma, suporte é você providenciar o que é necessário para ele permanecer firme, para ele não cair, para ele crescer. Então a gente tem que dar esse suporte também. Porque em Romanos 12 fala o seguinte, alegrem com que se alegrem. Isso é fácil. Seu irmão tá bem, ganhou um carro, tá feliz, e você anda de ônibus. Você vai se alegrar com ele, porque ele vai te dar uma carona. Agora, e quando ele tá chorando? Quando ele tá chorando é difícil. Ninguém gosta de ver pessoa reclamando, chorando no seu ombro. Ninguém gosta de ver as pessoas falando mal. É difícil. É aí que você conta quantos amigos você tem. Mas o irmão, ele tem que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, quando você chora com os que choram, você está dando um suporte para ele. Você está aconselhando, você está instruindo, suportando. E não é fácil, é difícil. Agora, quando a gente olha lá, e tudo isso que o livro de Tiago está dizendo é o seguinte, que eles estavam passando por provações. Às vezes você teve um problema com uma pessoa e você não consegue ver ela pintada de ouro na frente. E você está no mesmo ambiente que ela, seria uma provação. E imagina se fosse no mesma congregação, como ia ser difícil. A tendência de você falar mal dela ia ser muito grande. Então, que nem a Bianca falou, que eles estavam passando por uma provação. Eles estavam. E eles estavam em pecado, porque quando você começa a ter uma divisão, isso gera o pecado. E isso estava desencadeando várias outras coisas. Se você está passando por provação, tentação por falar mal dele, fofoca, ira. Então, uma coisa atrás da outra. Mas olha só, capítulo 1, verso de Tiago. Vamos ler. Tiago, capítulo 1, versos 2 ao 7, 2 a 8. Alguém pode ler? Considere motivo de grande alegria o fato de passar essas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. A pouco dá-lhe boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que não homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, que é instável no tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Obrigado. E agora, capítulo 3, versículo 13 ao 18.
depois dela com as suas obras e mostrando sabedoria. Mas se conclamar com inveja, sentimento faccioso no vosso coração, não glorias, nem ligais como na verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terreno, animal e diabólico. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratada, cheia de misericórdia e bom fruto, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia na paz, para os que exercitam a paz. Obrigado. Nesse trecho aqui do capítulo 3, se eu descer aqui... vou ficar aqui em cima, não, que daí o pessoal consegue me ver melhor. Às vezes eu fico preso aqui, parece. Mas, quantas sabedorias tem aqui no capítulo 3? 2. Que uma é de onde? Uma é do céu e a outra de onde? Da terra, terrena. Agora, você já procurou conselho com o irmão da igreja? Sim, é para procurar. Alguém de vocês já procurou conselho com uma pessoa que não é seu irmão? É diferente o conselho? Provavelmente vai ser muito diferente. Você está tendo conflito com um irmão, com uma pessoa. Aí você fala o seguinte: fulano de tal fez isso pra mim. O cara da terra vai falar assim: sério, meu? Dava um dobro nele. Ele te machucou, te bateu, eu batia de volta. Ele te roubou, eu riscava o carro dele. Então, a sabedoria terrena é toma lá e cá, né? É bateu, levou. Então, se fez uma coisa pra você, você faz pior pra ela. Então, não é um bom conselho. O que eu estava falando ontem sobre questão de relacionamento, sobre a parte sexual. Então ele diz o seguinte, o exemplo que ele falou foi o seguinte: 2 irmãos estavam namorando. Então, para eles evitarem isso, eles convidaram, eles iam para casa da namorada e ficavam ali enquanto o avô estava lá. Então eles não ficavam sozinhos com eles. E quando o vô estava o vô estava com sono, era hora de dormir. Mas eles faziam isso para não cair em tentação, para não ficar sozinho e cair em pecado. E ele diz o seguinte, que até irmãos da igreja pensavam: meu, que mundo você vive? Então, se você pega uma pessoa do mundo e vai comentar sobre esse episódio, vai falar assim: meu, o que é isso? Você tem mais que ser feliz. Vai, dorme com a sua namorada ou com o seu namorado, vê se vocês são compatíveis. Porque namoro é isso, é o que eles vão falar. Agora, a Bíblia, o irmão, baseado na Bíblia, vai falar o seguinte: permaneça firme. É difícil, mas você vai permanecer firme. Então, os conselhos, eles são diferentes. Então, nesse caso, que está tendo uma rixa, uma divisão, uma briga entre irmãos, se eles forem se aconselhar com pessoas do mundo, eles vão assim: meu, vai para outra igreja. Sai desse pessoal aí que você não aguenta e começa outro lugar. Então, era uma dificuldade muito grande. Então, como eles iam usar isso seria através de sabedoria. E como que ele adquire sabedoria? Tiago 1, como que ele adquire sabedoria? Buscando, pedindo a Deus, orando. Então, se você tem falta de sabedoria, ore a Deus que Ele vai te dar. E a gente precisa de sabedoria para lidar em muitas situações. Convívio com o irmão, parte financeira, relacionamento amoroso, casamento, né, também, criação de filhos. Tem muita coisa pra gente que a gente necessita de sabedoria. Agora, ao meu ver,
Sabedoria você não obtém unicamente através da oração. Você consegue através da oração, mas você também consegue através do seu irmão. E eu não estou dizendo que a Bíblia se contradiz nesse ponto, mas ela se completa. Porque, imagine, eu vou dar o exemplo de relacionamento, que é o que eu vejo mais evidente. Lá no Guanabara, eu vejo muitos casais que quando eles estão namorando e estão pensando em casar, eles pedem aconselhamento, como que fala amoroso? Aconselhamento de matrimonial. Então o que eles estão fazendo? Eles estão buscando uma pessoa experiente, uma pessoa que já passou por todas essas etapas, ou grande parte dessas etapas, e ele está buscando dicas. Então o que eu posso fazer para ser um marido melhor? O que eu posso fazer para ser uma esposa melhor? E tudo isso evita dor de cabeça no futuro. Porque se você pegar uma probabilidade, você pegar uma média aí, pegar todos os casais, vai ter muita coisa em comum do que eles sofreram no começo. Então você pega um irmão que é experiente nesse assunto e ele vai te aconselhar a não cometer o mesmo erro. Então você está usando a sabedoria do irmão. Esse irmão, ele já procurou a palavra. E ele vai te aconselhar na palavra a como viver tudo aquilo ali. Então você pode... É interessante que em Provérbios capítulo 8 e 9, a sabedoria está personificada ali, ela começa a clamar as pessoas. Então você tem que chegar até a sabedoria. Você vai até a sabedoria. Então os inexperientes, que nunca passaram por uma aprovação, uma dificuldade naquele sentido, ele consegue ter a sabedoria de como passar, ele vai saber como passar por aquilo, porque ele está adquirindo sabedoria prévia. Você pode adquirir sabedoria de duas formas. Ou na dor, né? Você adquire na dor, você vive aquilo. Então, muitas pessoas, às vezes, têm que sofrer para crescer, para conhecer, para ter sabedoria. Ou ela aprende com o erro dos outros. A Bíblia ensina a gente a aprender com o erro dos outros. Tanto exemplo de erro dos irmãos que tinha no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A Bíblia não oculta, não omite o erro deles, o pecado das pessoas. Mas para quê? Para que você não erre como eles erraram. Só que o que acontece? As pessoas procuram a casca de banana para escorregar e cair. Então elas não aprendem com o que os outros ensinam. Tem que bater a cabeça, tem que cair, levar o tombo. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, adquire sabedoria. Primeiro, ore a Deus. E não fica naquele lá, e não é, vai, não vai, oro, não oro. Ore com fé. Porque se você ora com fé, Senhor, me ajude nisso. Deus vai te mostrar na palavra, ou Ele vai colocar um irmão sábio para te ajudar naquilo. Então, eu falei do aconselhamento matrimonial. Eu acredito que o Adalto e a Jane fazem isso, né? Pelo menos o Fernando já falou para mim que vocês foram os conselheiros deles. E que eles gostaram muito. Então você procura isso. Tem um irmão em Campinas que ele trabalha, eu não sei dizer o nome da profissão, ele é conselheiro financeiro. Então ele te ajuda a você se educar financeiramente. Tem muita gente aqui que às vezes faz dívida, não consegue pagar as dívidas e começa a ser uma bola de neve. E elas não conseguem se organizar financeiramente. Então esse seria o trabalho dele. Ele te ajuda a se organizar financeiramente. Então, sabedoria, se você procurar, você vai encontrar. Você vai encontrar sabedoria. Como lidar com os filhos, como lidar com o marido ou esposa, como lidar com finanças, como lidar com parte judicial, jurídica. Então você encontra, só que você tem que estar disposto para isso. Se a pessoa vai procurar um conselheiro matrimonial, ele não vai procurar o Fábio Júnior, casa 7 vezes, e daí por causa disso ele fala, eu sei o que eu tô falando, que eu casei 7 vezes, mas ele não é 7 sucessos, é 7 fracassos, né? Então você vai procurar, igual o tio do amigo meu foi procurar, ele estava ficando calvo.
ficando careca, e ele foi procurar um médico. Aí chegou lá, o médico era careca. Aí ele foi embora. Então você tem que procurar conselho com quem tem prioridade, com quem tem autoridade naquilo. Você não vai procurar a criação de matrimônio comigo que nunca foi casado, ou de filho que não tem um filho. Você vai procurar conselhos com quem já passou por aquilo. Então você imagina a congregação ali no livro de Tiago. Eles estão começando. Então, é um livro tão... acredito que é um dos livros... Dizem que é um dos primeiros livros a serem escritos ali no Novo Testamento. Tanto é que os irmãos ainda se reuniam em sinagogas. Então eles estão passando por dificuldades, as coisas estão novas, não tem muita informação, os apóstolos estão com eles ali. Então estão aconselhando. Aquela parte do Antigo Testamento, a lei judaica ainda está muito viva neles, eles têm que sair daquela parte da tradição, são muito prontos, são precipitados em julgar, como eram os fariseus, então eles têm que saber lidar com os irmãos, têm que saber a esquecer as desavenças. Muitos diziam assim, o rico é abençoado, o pobre não é. O que é perfeito fisicamente é abençoado, o que tem um problema físico foi amaldiçoado. Então, eles têm que esquecer essas divergências que eles têm para viver em união. Então, tinha muita queixa, muita fofoca, muita rivalidade entre eles. E para terminar, eu acho que eu tenho mais 5 minutos, né? Mas eu gostaria de ler um versículo que eu li com os jovens nesse Acampraia. Está em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. A gente falou sobre as 7 coisas que o Senhor detesta. Alguém sabe quais são as coisas que o Senhor detesta? Mas eu sou surdo. Vocês têm que falar alto para eu ouvir. Miriam. Aquele que derrama sangue inocente. Quem? Mais alguém? Peraí, Bianca? Contendas. Falso testemunho. É isso que você falou? Falso testemunho? É o mesmo. Mais alguém? Língua mentirosa, altivos. Ok, olha só, vamos ler versículo 16 ao 19. Eu vou ler aqui, que eu vou ler bem alto aqui para todo mundo ouvir. Provérbios 6, 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e 7 que ele detesta. Olhos altivos, que seria o cara orgulhoso, ficar com inveja, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então 3 aqui tem a ver com língua, que é a língua mentirosa, e no versículo 19, aquele que espalha mentiras, né, que seria a língua mentirosa também, tá juntos, mas são 2, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, falar mal do irmão é pecado. Você falar mal dele, né, eu dei o exemplo seguinte. Tive um problema com o Adalto. Então eu chego pro Vicente e eu começo a falar pro Adalto, falar mal do Adalto. O Vicente não tinha nada a ver com a história. O problema foi entre eu e Adalto. Eu e ele a gente tem que resolver. Agora eu começo a falar mal do Adalto pro Vicente. O Vicente, sendo meu amigo, ele vai pegar meu partido. Ele vai falar assim, não é que é verdade que eu já percebi que o Adalto é assim? E eu começo a semear, induzir uma discórdia entre os dois. Não tinha nada a ver os dois. Eles estavam bem um com o outro. Mas aí eu comecei a falar mal dele pro Vicente. O Vicente já começou a adquirir e alimentar
uma mágoa, uma implicância com o Adalto. Então, se eu tive um problema com o Adalto, faz o seguinte, vai lá e conversa com ele. Não precisa ficar espalhando para a igreja tudo. Porque é detestável aos olhos do Senhor. Você vai falar o seguinte, o Adalto... Todo mundo sabe que ele não é. O Adalto é um mau anfitrião. Não recebe ninguém na casa dele. Não trata bem as pessoas. A gente sabe que isso que não é verdade, isso, né? Mas se eu começo a falar mal dele, todo mundo começa a falar mal também. A hospitalidade é um dom. A hospitalidade é algo do Senhor. Então nós temos que ser hospitaleiros. A gente tem que ser. Isso é cristão. Isso é viver em Cristo. Só que se eu começo a falar mal pro outro, eu estou pecando. Então, se ele está em pecado, eu estou justificando o meu erro através do erro dele, porque eu estou falando mal do irmão. Então, eu não sei como que é a congregação aqui em São Vicente, mas tem muita gente de fora hoje. Mas procure não falar mal do próximo. Marca essa passagem, Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, porque a nossa língua, a nossa boca, os nossos lábios não pode produzir fruto bom e amargo ao mesmo tempo.